nós começamos uma nova série de mensagens denominada Uma Vida Abençoada. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: meu irmão, uma vida abençoada. Vira para a pessoa do outro lado e fala: meu irmão, minha irmã, uma vida abençoada. Diga: receba. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Antes disso, eu quero dizer o porquê de nós iniciarmos essa série. Eu estava conversando com um amigo já há algumas semanas, e aí em específico a gente foi tratar sobre o assunto finanças. E aí ele me disse algo que, de certo modo, me catapultou até aqui. E ele falou: Rodrigo, eu acredito que nas nossas igrejas nós não deveríamos usar de momentos para tentar persuadir ou convencer o porquê das pessoas contribuírem, mas ao invés disso deveríamos nós ensinar as pessoas a viver uma vida plena, a viver uma vida abundante, a viver uma vida abençoada. E embora nós venhamos usar desse viés, eu acredito que ele nos contempla em inúmeros outros aspectos ou pontos da vida, mas esse é o porquê. E aí eu volto para a pergunta que eu estava para fazer aos irmãos: quantos de vocês gostariam de ter uma vida abençoada? Levanta a mão. Embora eu mesmo tenha feito, eu fiz de modo proposital. Essa pergunta, na verdade, ela é incoerente. Eu acredito que durante muito tempo da nossa vida, provavelmente você já viu aquele meme, expectativa, realidade, não é verdade? Esses dias o Jorge está aqui, eu testemunhei algo para ele. Rolou a última reunião de mulheres lá na casa do Cláudio. Minha esposa foi e eu fiquei com os nossos filhos. Nós temos um casal. E aí, rapaz, rolou algo assim incrível. Minha esposa saiu, eu dei o banho nos dois, gerei uma expectativa, criei uma imagem na minha cabeça. Falei: vou levar um no canguru, outro no carrinho. E aí eu me imaginei entrando nas lojas, fazendo compra, tirando selfie. Quando eu cheguei lá, não bastaram 30 minutos. Um começou a chorar, o outro começou a pedir. E aí eu quase que comecei a enlouquecer. Falei: eu deveria ter tirado uma foto do antes e depois, da expectativa e da realidade. No meu caso, a expectativa destoou e muito da realidade, mas no aspecto negativo. Mas no que se refere às verdades garantidas pela palavra de Deus, não é assim que as coisas funcionam. A palavra de Deus nos diz o seguinte: que Deus criou o homem e os abençoou, abençoou macho e fêmea, e disse a eles: sejam fecundos, se multipliquem, povoem a terra. No capítulo 3 acontece o maior cataclisma da história da humanidade, que é quando o homem cai em pecado. E a gente percebe que Deus diz o seguinte: que a terra se tornou maldita por causa da transgressão, da infração cometida pelo homem. Mas o que foi amaldiçoado não foi o homem, mas foi a terra. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 12, versículo 2, que Deus chama um indivíduo chamado Abraão e fala: eu vou te abençoar, e não apenas isso, eu vou abençoar todos que te abençoarem. Mas no que se refere a mim e a você, tendo por base a nova aliança, a Escritura diz na carta de Paulo aos Efésios, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A verdade é que nós somos uma bênção. Naturalmente falando, para que o homem fosse abençoado na velha aliança, na antiga aliança,
se fazia necessário que ele cumprisse as ordenanças, os mandamentos, mas nós bem sabemos que o homem era incapaz disso, mas Cristo as cumpriu no nosso lugar, e é por esse motivo que hoje nós podemos erguer a cabeça e dizer que nós já somos abençoados. E o que o exemplo que eu citei antes de fazer essa declaração tem a ver? É porque isso não é apenas uma expectativa. Isso sobre o qual eu estou falando não tem a ver com expectativa, já é uma realidade. Já é a realidade que nós estamos assentados com Cristo. Já é uma realidade que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Já é uma realidade. Mas qual que é o problema com relação a algumas pessoas? Que elas veem isso apenas como expectativa. Elas conjecturam, elas elocubram, seria muito bom, e fazem comparações em relação a outros que usufruem, que desfrutam das bênçãos. Mas a verdade é que todos nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. O X da questão é que algumas pessoas tiveram revelação a respeito disso, e outras por sua vez infelizmente não. E é por esse motivo que nós não queremos simplesmente convencer, nós queremos ensinar. Assim como o Senhor disse a Moisés, quando foi acessar, transicionar uma geração e entrar na terra prometida, chegou meio que em uma encruzilhada, e ele perguntou: Deus, uma geração vai passar e a nova geração é que vai se apropriar da terra, como que eles vão fazer para que saibam quem foi o Deus que nos trouxe até aqui? Então Deus disse a Moisés o seguinte: escreva nos portais das casas, escreva nas paredes das casas, e diga a eles, instaure, estabeleça como memorial, que o mesmo Deus que fez no passado é o Deus que vai continuar fazendo sobre eles. Eu acredito que nós estamos debaixo dessa palavra. Eu acredito que isso é verdade ao nosso respeito. Eu sei que, se tratando de algumas questões, nós temos uma expectativa muito grande. Eu acredito que nenhum de nós aqui tem expectativa com a pequenez, com a escassez. Pelo contrário, nós temos expectativa com a abundância. Jesus mesmo disse em João capítulo 10: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa semente foi implantada no nosso coração, e por consequência a nossa expectativa, os nossos pensamentos são de abundância. Mas infelizmente o que nós em alguns casos vivemos é a escassez. Esse é o caso de alguns. Outros por sua vez podem dizer: não, mas eu já desfruto de vida abundante. Glória a Deus por isso, mas eu quero te dizer que no céu, aquilo que na terra é em escassez, aquilo que na terra é limitado ou limitante, no céu tem abundância. Pode ser que você não esteja desfrutando, pode ser que você esteja desfrutando, mas eu quero te dizer que existe muito mais de Deus. Deus tem muito mais para nós, em todos os aspectos, na família, na saúde física, na saúde emocional, nas finanças, em todas as coisas. E o primeiro ponto dessa mensagem aqui é o seguinte: seja um bom mordomo de Deus. Eu acredito que todos nós, a palavra diz que vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ao meu ver, pelo menos 3 perguntas por nós terão que ser respondidas. Em primeiro lugar, o que nós fizemos com aquele que é Jesus chamado Cristo? O que nós fizemos no que se refere à maneira que o recebemos? A segunda pergunta que eu acredito que nos será feita é a seguinte: o que é que você fez com a única chance que eu te dei de viver? Com a única oportunidade que eu concedi para que a vida se manifestasse através de você? Em terceiro lugar, o que é que você fez com os recursos que Deus te deu? Por que o nome, o enunciado desse tópico é: seja um bom mordomo de Deus? Porque eu acredito que nós não temos nada, tudo é de Deus. E eu acredito que Deus ama multiplicar, ama prosperar as pessoas que tratam, que lidam de bom modo com aquilo que Deus as confiou.
infelizmente, e antes de fazer essa colocação, eu quero te fazer uma pergunta: você teria condições ou coragem, sabendo que um acidente eminente aconteceria na frente, de dar um carro para o seu filho? Suponhamos que você soubesse, que você já tivesse previsto que seu filho teria um veículo automotor, iria colidir, iria morrer. Você teria coragem de dar um carro para o seu filho? Eu acredito que existem muitas pessoas que elas gostariam de viver a vida dos outros. Elas olham nos filmes, olham à sua volta e ficam pensando: rapaz, se eu tivesse a vida desse cara. E eu não vou nem falar o que eu particularmente já pensei ou quem eu desejei ser, mas eu também faço parte desse pacote, estou inserido nesse grupo de pessoas. Mas deixa eu te dizer, algumas pessoas são tão negligentes, que se elas recebessem aquilo em que elas têm tanta expectativa, algumas pessoas são tão negligentes, que se a gente desse a Apple, que é uma das maiores empresas do mundo, eles seriam capazes de falir a Apple, de quebrar a Apple. Por quê? Porque não aprenderam a ser fiéis no pouco que Deus colocou em suas mãos. Olha, deixa eu te dizer, não sou eu que estabeleci os parâmetros, a própria Escritura estabelece os parâmetros. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E a palavra de Deus mesmo fala que se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Não é uma verdade da antiga aliança, é uma verdade neotestamentária. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Eu te faço uma pergunta: como que você tem lidado com as coisas que Deus te confiou? Como que você tem lidado com os filhos que Deus te deu? Como que você tem lidado com os recursos que Deus te deu? Como que você tem lidado com a capacidade intelectual que Deus te deu? Porque é muito bom você olhar para o outro e falar: nossa, aquele camarada é bem articulado, aquele camarada é muito claro, ele é muito sábio, ele é muito inteligente. Como que você tem lidado com o pouco que Deus te deu? Você pode perceber que Deus só multiplica o que você tem nas mãos. Um primeiro ponto é o seguinte: Deus multiplica. Quantos creem que Deus multiplica? Levante sua mão. Mas Deus multiplica o que você tem nas mãos. Eu te faço uma pergunta para reflexão: o que é que você tem nas mãos? Eu acho interessante que quando Deus chama Davi, Davi tinha 5 pedrinhas e uma funda na mão. E aí você pode perguntar: o que são 5 pedras e uma funda diante de um gigante da linhagem dos Enaquins, de uma envergadura assustadora de 3 metros de altura? 5 pedras são mais do que suficientes, ele precisou só de uma. Chega um camarada chamado André para Jesus e fala: Senhor, vamos despedir o povo, porque está ficando tarde, não tem comida, não tem padaria, não tem açougue, peixaria, não tem nada, e esse povo vai desfalecer. Percorreram longa jornada. Jesus fala: vê se alguma coisa está com um dos participantes dessa cruzada. Encontra um garotinho, e na lancheira daquele garoto tinham 5 pães e 2 peixes. Olha o que André fala para Deus: Deus, Jesus, perdão, o que é isso para tanta gente? E aí você pode falar: Senhor, o que é isso para toda aspiração, desejo? É o recurso, é a semente necessária para que um grande milagre aconteça. Pai, eu te dou graça porque o Senhor me ouve em todas as coisas. A Bíblia fala que 5.000 homens comem e sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. Pode parecer que é pouco, mas o pouco nas mãos de Deus se torna muito, e se torna a provisão para uma próxima jornada também. Eu acredito nisso. Deus chama um camarada que era Moisés, que fala que tinha a língua pesada, problema de autoimagem, a saúde emocional dele estava fragilizada, e o Senhor fala: olha, eu vou te usar para libertar 3 milhões de pessoas. E ele fica dando desculpa: não, usa o meu irmão, usa o fulano, usa o ciclano. Deus fala: não, é você que eu quero usar. Deus pergunta para ele: o que você tem na mão? Ele fala: eu tenho uma vara. Então joga no chão. Ele joga a vara no chão, a vara se transforma em uma serpente. Ele falou: agora pega na serpente. Eu estou te dando autoridade para pegar, para pisar serpentes e escorpiões e sujeitar todo o poder do maligno. O que você precisa pensar do que eu estou te falando? Que o pouco
nas suas mãos se torna muito nas mãos de Deus. Que Deus quer multiplicar o que Ele colocou nas suas mãos. Pode parecer pouco, mas Ele quer fazer com que se torne muito. Às vezes você pode falar: eu sou criança, eu sou pequeno. Pois é, não despreze a sua mocidade, não despreze a sua idade, não despreze o seu tempo, porque eu acredito que foi Deus mesmo que te estabeleceu, foi Deus mesmo que te chamou, e eu acredito que é por meio disso que o nome dele é glorificado. Olha, eu acredito que, se tratando de finanças, dinheiro não muda a vida de ninguém. Dinheiro não muda a vida de ninguém. E eu não vou fazer nenhum trocadilho. O dinheiro apenas revela quem é a pessoa. Deixa eu te dizer algo. Você pode, se já comeu churrasco lá em casa, ficar aliviado, que eu me assegurei disso. Mas teve um tempo que eu estava lá em casa, e eu estava vendo que alguns pelos estavam aparecendo bem na grelha da minha churrasqueira. Eu falei: rapaz, não é possível. Será que tem batido um vento tão forte que joga pelos na grelha da minha churrasqueira? E aí, numa bela noite, eu saio, vou beber uma água, encontro um bendito gato na grelha da minha churrasqueira. Eu falei: ah, miserável, não é possível. Aquele gato estava deixando os rastros da sua passagem, da sua visita na minha casa. Mas fique em paz, se você comeu churrasco lá em casa, você não comeu com pelo de gato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero fazer uma colocação e te perguntar: os pelos do gato deixam os rastros da sua passagem, mas deixa eu te colocar uma outra coisa, e não se espante comigo de imediato não. O seu extrato bancário nada mais é do que o rastro daquilo que é prioridade na sua vida. O que é prioridade na sua vida? E eu não estou falando aqui tendo em vista prospectar algo para que seja contribuído aqui na igreja, não, nesse prédio, nesse local de reuniões, porque isso aqui não é igreja. A igreja somos nós somos tabernáculo de Deus, essa é a verdade. Mas como que você lida com o que Deus te deu? Você lida para si ou é para os outros? Eu estava conversando com um dos membros da equipe o seguinte: tem irmão que é uma beleza, ele chega no prédio da igreja, faz aquela cara de crente, dá um sorriso de orelha a orelha, contribui, mas chega lá em casa, o irmão dele pede para ele um copo de água, você fala: ah, você tem perna, você que levanta e pega. Como que você tem lidado com a energia que Deus te deu? Se você parasse para refletir sobre a sua escala de prioridade de valores, onde é que estariam os seus valores e as suas prioridades? Olha, acredite em mim, se eu tenho crédito contigo, com você como pregador da palavra de Deus, eu nunca vou chegar aqui para pregar para você que eu não vivo. Eu nunca vou chegar aqui para te convencer de algo que eu não vivo, porque senão não tem poder para tocar a sua vida. Eu acredito que quando o verbo se faz carne em nós, nós podemos manifestá-lo com graça e verdade. Mas onde que estão? Como que isso se evidencia na sua vida? Alguns podem bater no peito e falar: pastor, eu estou na graça. É por isso mesmo, porque na lei você experimentava de algo escasso, mas na graça você pode experimentar de algo que é em abundância. É por esse motivo que eu tenho o compromisso de vir aqui e te abrir os olhos, porque às vezes você está recebendo, você está usufruindo de pouco, mas Deus quer te colocar sobre o muito. Como que você pode ser colocado sobre o muito? Seja um bom mordomo do que Deus confiou a você. Seja um bom mordomo da família que Deus te entregou. Seja um bom mordomo das coisas que Deus te deu. Seja um bom mordomo. Dois princípios podem se encontrar aqui. Em primeiro lugar, Deus quer multiplicar o que Ele colocou nas suas mãos. Mas em segundo lugar, seja um bom mordomo do que Deus te confiou. O segundo ponto dessa mensagem aqui é o seguinte: sabe por que você precisa ser um bom mordomo de Deus? Porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. É autoexplicativo, um ponto após o outro. Tudo vem de Deus. Quem aqui já me deu a graça de almoçar comigo, ou jantar, fazer alguma refeição comigo? Quem já me deu esse privilégio? Todas as vezes que vocês me chamam para fazer algo, quem é abençoado não é você, sou eu que sou abençoado. Quando eu vou orar pela comida, eu oro sempre a mesma coisa:
Minha esposa está aqui para dizer, eu não preciso nem falar porque ela pode dizer por mim. Eu começo orando o seguinte: Deus, eu te dou graças, porque o homem nada tem se do alto não lhe for dado. Toda boa dádiva, todo dom perfeito nos são dados do alto, nos são dados do céu. Tudo vem de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? É que às vezes a gente acha que é nosso, não é? Porque é o meu trabalho, porque é a minha força. A palavra de Deus fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, porque aos teus amados Ele dá enquanto dormem. Ele dá enquanto entendem que tudo que eles têm vem de Deus. Deixa eu dizer algo aqui. Antes, quero fazer uma pergunta. Estou cheio de perguntas e de afirmações, né? Quantos de vocês aqui praticam alguma atividade física regular? Engrossou o caldo, hein? Eu estou justificado. Estou fazendo um tênisinho toda semana. Inclusive, depois, se vocês quiserem jogar, podem procurar o Ian ali, que ele joga muito bem. Mas deixa eu dizer, às vezes a gente vê nos filmes, em alguns lugares, os caras assim com um corpo, com um shape malhado, um corpo bonito, saudável. E aí você fica pensando: nossa, eu e ele estamos parecidinhos, bem próximos. Por que é que às vezes acontece uma distância, está estabelecida uma distância entre um e o outro? Porque algumas pessoas têm até um faniquito quando pensam num aparelho de musculação da academia. Fala: pé de pato mangalô 3 vezes. Você morre de vontade de ter uma vida saudável, mas fala para você: não, é só você levantar e malhar. E você fala: rapaz de Deus, não é de ver que eu estou ficando até mal. Eu falo para você que Deus quer te abençoar, mas que existem princípios que precisam ser praticados. Aí você faz como faz com a academia: não, eu vou dar uma voltinha aqui, mesmo assim Deus vai fazer. Pois é, Deus não dá jeitinho. Mas eu quero colocar um princípio ainda mais elevado. Eu comecei a ministração dizendo o seguinte: que nós somos abençoados, não é verdade? Mas a verdadeira bênção é aquela que não se limita a nós, mas que escorre através de nós. A palavra de Deus chama em Gênesis 12, a partir do versículo 1, e fala assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, por causa de você, serão benditas todas as famílias da terra. A verdadeira bênção é essa, que não para em você, mas que se estende aos outros. Quanto tempo do seu dia você gasta pensando em abençoar os outros? Quanto tempo da sua vida, do seu dia, você para e pensa em ser abençoado? Mas quanto tempo do seu dia, de sua vida, você para e pensa em abençoar os outros? Olha, eu desfrutei de algo incrível nessa semana. Graças a Deus, eu tenho que dar um testemunho aqui para os irmãos. Graças a Deus, nessa semana eu troquei de carro. Eu posso até cantar aquela música Vingança do Crente, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. O Senhor é maravilhoso. Olha, mas sabe de uma coisa? Se Deus não tivesse colocado algumas pessoas na minha vida, eu estava assim, eu não sei nem qual palavra que eu uso, desprovido de graça. E aí, todos os casos que eu até então havia tido, eu recebi porque alguém me deu. Então eu não sabia comprar carro. Se você falar de casa comigo, eu sei, mas falar de carro, eu não sou lá aquele negociante. E aí, eu estava para comprar um carro, falei: o que eu faço? O povo vai olhar para minha cara e falei: esse aí é barriga verde. Mas graças a Deus, o Senhor me cercou de pessoas que são uma bênção, e decidiram estender essa bênção
para aqueles que estão à sua volta. Chamei um cara, um amigo meu, Daniel, e falei: Daniel, você trabalhou muitos anos com carro, mano, me ajuda a comprar um carro. Você quer que eu pague o carro para você? Não, só que você vai lá comigo para me ajudar a negociar. Mas se ele quisesse me dar um carro, se o Espírito estiver falando, não endureça o seu coração. E aí a gente foi, gastamos um dia inteiro. Graças a Deus já estava resolvido com o que eu queria. Irmãos, por causa desse irmão que é uma bênção, eu economizei mais de 10 mil reais. Mais de 10 mil reais por causa de alguém que decidiu não entesourar para si o que Deus havia compartilhado com ele. Domingo passado o Cláudio está aqui para testemunhar. A gente estava conversando sobre o projeto Levante-se e Construa. Aí a gente estava falando: ó, tem arquiteto, a gente precisa fazer isso, aquilo, outro, tem que ter um planejamento. Eu falei: não, tem uma pessoa e tal. Quando a gente termina de falar, nem havíamos concluído, vem uma moça por detrás de nós, bate no meu ombro e fala: pastor, eu sou arquiteto, se o senhor precisar de alguma coisa, eu quero oferecer os meus serviços, quero ofertar os meus serviços. Eu falei: Jesus amado. Quando eu abro o meu WhatsApp depois do culto, vem uma irmã e fala assim: olha pastor, eu tenho o Cresce, eu tenho alguns contatos, eu por sinal sou formado em engenharia, se precisar de qualquer coisa, conta comigo, se precisar de desconto em produtos, se precisar que eu assine alguma coisa, pode contar comigo. Eu falei: uau, são pessoas que entenderam que podem ser uma bênção onde Deus os colocou. Eu conheço um cara que ele faz parte, ele é pastor de uma das igrejas mais ricas do Brasil. E sabe o que aconteceu? O nosso país passou por um momento de recessão, de crise, é verdade ou não é? E aí o que acontece? Muitas pessoas que congregavam naquele lugar perderam o emprego. E aí o coração dele foi movido pelo Espírito, e ele falou o seguinte: vamos fazer assim, chama todos os irmãos que perderam o emprego e que têm acreditado nessa obra, que têm estado conosco, que são membros dessa igreja de verdade. Chamou todos, falou: irmãos, eu estava orando, o Espírito de Deus me moveu em intensa compaixão, sei que vocês perderam o emprego, a família de vocês está desassistida, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pagar 6 meses de salário para todos vocês que estão aqui. Caso vocês encontrem um emprego, a gente vai parar, mas se vocês não encontrarem, durante 6 meses nós vamos pagar o salário que vocês recebiam, porque da mesma maneira que vocês têm nos abençoado, nós queremos ser uma bênção na vida de vocês. Eu falei: uau, falei, isso daí parece com Jesus. Eu falei: eu quero viver uma realidade como essa, eu quero pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Se o que nós estamos vivendo aqui se limita apenas a nós, eu sinto dizer, nós estamos vivendo uma vida medíocre, uma vida escassa, porque a bênção completa é aquela que transborda para a direita e para a esquerda. Eu conheço um grande empresário, ele é um dos maiores cerealistas do Brasil. Todo ano ele faz o seguinte: ele chama o time de frente da empresa dele, e numa dada ocasião, posso testemunhar o relato de alguém que trouxe essa informação a mim. Ele virou para os funcionários e perguntou: qual que é o seu sonho? E aí um falava: meu sonho é a casa própria. Que legal. Qual que é o seu sonho? Meu sonho é ter um carro. Qual que é o seu sonho? Meu sonho é ter uma chácara. Aí perguntou para o outro: qual que é o seu sonho? Meu sonho é ter a glória de Deus. Legal. Falou: você que pediu a glória, infelizmente eu não posso te dar, só Deus pode te dar. Mas para todos vocês que pediram algo material que está ao meu alcance, eu vou dar tudo que vocês pediram. Acho que o outro que pediu a glória ficou mordido assim, né? Falou: nossa, por que eu não pedi uma fazenda? Olha, eu acredito que Deus nos chama para ser generosos. Olha, deixa eu te dizer, eu falo isso não tendo pretensão de que algo aconteça aqui na igreja por forçação, por convencimento humano. Mas eu acredito que quem foi tocado pelo Espírito, ele abençoa por onde ele passa. Sabe, seja uma bênção lá na sua casa,
Seja um testemunho primeiro lá na sua casa. Seja um testemunho com as pessoas que estão à sua volta. Seja generoso com as pessoas que estão à sua volta. Olha, a Escritura diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Deixa eu te fazer uma pergunta: você preferiria receber 10 mil reais ou preferiria semear 10 mil reais? Eu preferiria contribuir, porque se eu tenho para contribuir, é porque existe muito mais de onde vem. E eu quero te dizer, da onde Deus tem te dado, existe muito mais também. Nós precisamos mudar a mentalidade. Você já viu como nós, às vezes, somos mesquinhos, até para sermos abençoados, nós não conseguimos. Alguém vira para você e fala: vou te dar aqui 1.000 reais. Fala: não, mano, o que é isso? Fica com vergonha de ser abençoado. Eu vou te dar um... não precisa. Sabe, que Deus venha produzir uma mudança de mente e coração entre nós. Com todo respeito, que Deus remova essa arrogância embustida que há dentro de nós. Que o Senhor nos faça a imagem e semelhança dEle. Sabe, que o Senhor nos faça participante dessa mesma graça. Deixa eu te contar um exemplo só para sair desse tópico. Existe um cara chamado Nicholas Winton. Esse cara viu que os judeus seriam dizimados. Percebeu que os judeus seriam dizimados. E aí o que ele fez? Ele ficou perguntando: o que eu posso fazer para contribuir, para cooperar, para que uma catástrofe dessa proporção não aconteça? O que eu posso fazer para reduzir, minimizar o impacto? E aí ele recebeu uma impressão no espírito dele. Ele falou: vou fazer o seguinte, eu vou procurar algumas famílias judias, eu vou pedir para que eles me deem o direito de adotar os seus filhos, e eu vou direcionar os seus filhos para algumas famílias. E aí então eu vou passar o endereço, o local onde cada um dos filhos das crianças estarão. Depois que todo esse burburinho passar, eles podem ir de volta às suas famílias. E se passaram muitos anos, aquele homem casou, ele fez assim como estava proposto no coração. E aí um belo dia a esposa dele vai até a despensa da casa e encontra uma caixa. Dentro da caixa tinha um livro de registros, com nome, data de nascimento, nome das famílias que adotaram, fotos de cada uma das crianças que ele havia livrado. E aí a esposa dele chega até ele e pergunta: o que é isso aqui? Ele conta tudo que aconteceu. E ela fala: não, o mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber do que você fez. E aí ele responde para ela, fala: não, o mundo não precisa fazer, não precisa saber. Eu só fiz o que era minha obrigação. Eu só fiz o que eu nasci para fazer. A esposa dele, não satisfeita com isso, vai até uma emissora de televisão, conta toda a história. Aquela equipe da emissora reúne todas aquelas crianças que já eram adultas, que haviam sido livradas por ele. Chama Nicholas Winton e coloca ele no auditório. E aí eles começam, o apresentador, a narrar todo o acontecimento. O cara percebe que era sobre ele, e quando é fé, se levantam todas aquelas crianças que haviam sido livradas, salvadas por ele, começam a aplaudi-lo. Deixa eu te dizer, Deus nos chamou para ser uma bênção em todos os aspectos da vida. É lá no seu... aqui é a menor parte onde você passa o seu tempo. Mas eu te faço uma pergunta, mais uma vez: como que você tem lidado com a vida que Deus te deu? Como que você tem lidado com as oportunidades que Deus te confiou, para ser uma bênção na vida dos outros, para ser tomado de encargo? Esses dias o filho da minha funcionária ficou doente. Eu liguei para uma irmã da nossa equipe, ela é médica. Ela falou: não, eu mesma vou lá. Eu sei que ele está sobre os cuidados de outro médico, mas eu vou lá. Porque não é se eu vou receber, não é sobre isso, é sobre o que eu posso dar. Eu estava conversando com um pai de um irmão da nossa igreja que é médico também, e ele falou: olha, o fulano de tal, ele tem um coração muito generoso, ele tira do dele para dar para os outros. Eu estava conversando com um grande homem de Deus, um profeta cirúrgico. Ele falou: Rodrigo, sabe como que eu aprendi generosidade? Foi tirando da boca dos meus filhos para dar para a boca de outros filhos que estavam com fome.
A fé que ele tem para ti mesmo. Mas deixa eu te dizer, são pessoas generosamente radicais. São pessoas que entenderam que a vida que eles receberam foi dada para que eles fossem um instrumento de bênção na vida dos outros, para não entesourar para si, mas para transbordar por onde eles passaram. Deus te chamou para transbordar por onde você passar, para ser uma bênção, para não entesourar para si, mas para multiplicar. Eu espero, o desejo do meu coração é que na consumação de todas as coisas, as pessoas possam nos olhar e dizer: essa igreja é uma igreja generosa, essa igreja é uma igreja abençoadora. Nós não queremos apenas ser abençoados, nós queremos abençoar essa cidade. Mas o último ponto é o seguinte: nós precisamos aprender a ser generosos. A generosidade acontece quando o sacrifício se encontra com a espontaneidade e com o prazer. A gente percebe que o desejo de Abraão, e eu estou acabando, o desejo de Abraão, o sonho dele era ter um filho. O sonho dele, a vida dele girou em torno de ter um filho. E aí depois que ele recebeu o filho da promessa, que ele recebeu Isaac, Deus vira para ele e fala o seguinte: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e leve-o ao monte para que ele seja sacrificado. Eu imagino que aquela noite tenha sido uma noite muito difícil, mas a palavra de Deus não registra nenhuma contestação dele. Ele pega o menino, pega os seus servos, o menino pergunta para ele: pai, eu estou vendo a lenha e o cutelo, mas onde que está o cordeiro? Onde que está o objeto do sacrifício? E aí ele responde, ele exclama: Deus proverá para si o cordeiro, para o sacrifício. Ele faz uma viagem de 3 dias. Quando ele chega no local que havia sido proposto, ele está ali para esquartejar o filho, para imolar o filho. E quando ele vai descer o cutelo, um anjo exclama e fala: para. Sabe qual que é o X da questão? Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Sabe o que Deus quer hoje de você? Ele não quer 10%, isso é pouco. Deus quer tudo, Ele quer o seu coração. Sabe, não é sobre o que você pode fazer, é sobre o seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem que é o Senhor do seu coração? Quem é o Senhor do seu coração? Porque quando isso está resolvido, se encerra a fatura. O pessoal da adoração pode vir. Se encerra a fatura. A gente percebe que Jesus nunca nos obrigou a fazer algo que Ele mesmo já não tenha ou houvesse tido a disposição de fazer. Deixa eu te dizer algo: Jesus não era o primeiro filho na ocasião de Deus, Ele era o único. Ele era o único filho. E em semelhança de Isaac, Deus dispõe a ofertar o tudo, o único dele. Sabe, eu acredito que nessa noite, eu sinto no meu espírito que nós vamos tirar uma oferta aqui no final. Só que eu acredito que a oferta que Deus quer colher nesse final aqui não é o seu dinheiro. Eu acredito que Deus quer colher a oferta do seu coração. Deus quer colher o seu coração. Não é sobre o que você pode fazer, é sobre a quem você pertence. É sobre aonde está o seu coração. É sobre quem tem o tudo seu. Eu sei que a gente olha algumas pessoas fluindo, se movendo em Deus, e a gente fala: olha, eu queria ser como esse homem. Pois é, eu acredito que eu vou contar uma outra história e depois eu conto uma e vou encerrar. Então na verdade são 2 histórias. Conta-se que um certo homem foi a um concerto musical, e ele lá observou um violinista que tocava de maneira impecável. Os irmãos podem se colocar de pé. Ele encontrou um violinista que tocava de maneira impecável. E aí ele ficou pensando, rapaz, no encerramento do concerto eu vou até esse violinista, vou perguntar quem foi o
professor de música dele, o que ele precisou fazer para chegar a esse nível. E aí aquele homem vai até o violinista e pergunta: mano, como que você fez para chegar a esse nível? Onde você teve aulas? Quem foi seu mentor? E aí por fim ele exclama assim: eu daria a minha vida para tocar como que você toca. O violinista respondeu assim: pois bem, foi isso que eu fiz. Eu dei a minha vida para chegar a esse nível, para chegar a esse lugar. Olha, eu acredito que Deus quer nos levantar, Deus quer nos usar de maneira poderosa. Deus quer te levantar para fluir em poder. Mas o que adianta Deus te dar poder se você entesourar apenas para si? Tem pessoas que recebem impressões da parte de Deus e entesouram para si. Não, Deus vai levantar outro. Honestamente, vai levantar outro. Se nós não clamarmos, as pedras elas vão clamar. Muitas vezes nós olhamos e falamos: eu quero ser como aquele homem que é próspero, que é abençoado. Mas nós não temos a disposição de fazer o bem para quem está do nosso lado. A Bíblia fala: se possível, fazei o bem a todos, mas principalmente para os da família da fé. Às vezes tem um irmão do seu lado passando dificuldade, você fala: e aí, mano, tudo bem? Mas nem quer saber o que está acontecendo com ele de fato. A gente acostumou a dar umas respostas prontas, a viver uma vida automática, e sem que percebamos, a gente começou a condenar algo que foi estabelecido por meio dos nossos próprios comportamentos. A gente condenou uma igreja mecânica, mas porque nós éramos mecânicos, porque nós éramos engessados, porque nós éramos indiferentes, nós éramos distantes. Nós só conseguimos ver porque nós éramos semelhantes ao que nós condenávamos. Mas Deus quer nos levantar de maneira genuína. Deus quer nos levantar de maneira abundante. Deus quer nos levantar de maneira autêntica. Eu acredito que hoje o que Deus quer não é apenas uma porção, é o tudo. A Bíblia fala, Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E agora eu vou encerrar de verdade. Conta-se que um grande homem de Deus, chamado Henry Oley, ele estava sentado no banco de uma praça, e ele dialogava com um outro homem. E no encerramento dessa conversa ele exclamou o seguinte: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem totalmente consagrado ao seu propósito. Próximo a eles tinha um outro homem de Deus, um grande avivalista norte-americano, chamado Moody. Ele foi um instrumento para a salvação de milhares de pessoas. Quando ele ouviu isso, o coração dele se compungiu. Ele levantou as mãos e exclamou: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem consagrado ao seu propósito? Eu serei esse homem. Eu serei esse homem. Eu acredito que essa cidade ainda não viu o que Deus pode fazer através de pessoas consagradas ao seu propósito. Mas eu oro para que nessa noite Deus levante pessoas que tenham a ousadia de dizer, que tenham a coragem de se render e exclamar: eu vou ser essa pessoa. Eu vou ser uma bênção na minha casa, eu vou ser uma bênção no meu trabalho, eu vou ser uma bênção no trânsito. Tem pessoas que quando alguém cruza ele no trânsito, ele amaldiçoa. Mas deixa eu te dizer, não são carros, são pessoas que precisam ser amadas, que precisam ser abençoadas. Às vezes as pessoas batem no vidro do nosso carro pedindo uma esmola, e a gente fala: nossa, eu estou saturado disso. Não é um qualquer, é uma vida, é uma pessoa. Deus, nessa noite, Espírito Santo, nós estamos aqui para entregar os nossos
nossos corações para oferecer uma oferta de amor ao Senhor, que é fruto da tua graça, que é fruto do teu poder, que é uma entrega, é uma resposta do nosso amor e da adoração, Senhor. Se você pode, eu gostaria que você erguesse as suas mãos aos céus, que você fechasse seus olhos e dissesse a Ele: Senhor, eis-me aqui, eu vou ser